Quando um evento é analisado separadamente, né, isoladamente, a gente nunca consegue concluir, diferente de quando a gente junta, né, tudo aquilo que a gente tem, de elementos, né, para estar entendendo, né, esses fenômenos. Eu tô falando um pouquinho sobre as descargas elétricas que foram percebidas lá no México após o terremoto, né, e lá na Venezuela também, né. Então é um assunto que está circulando aí pelas redes, né, esse comentário sobre aquelas descargas elétricas, né, que foram vistas no céu. Aqui em Santo Tomé eu também fiz esse registro, acho que se não me engano no mês de abril, né, eu fiz esse registro, até publiquei aqui nas redes do Ufologia Santo Tomé, e eu apontei porque eu achei, assim, muito estranho, né, como que esse fenômeno se deu, né. Eu percebi, né, no céu esses raios luminosos na coloração avermelhada por cerca de 1 hora seguida, ininterrupta, né. Eu até, sugeri dentro dos grupos de ufologia que a gente está administrando aqui pelo canal Ufologia São Tomé, que poderia ser algum fenômeno, assim, não natural, por conta até da incidência, né, dos raios que foram, assim, seguidos, né, sem que eu percebesse algum tipo de precipitação atmosférica. Eu não percebi aqui, né, eu moro num lugar muito alto, aqui no alto da montanha, daqui da minha casa eu consigo visualizar o horizonte, foi exatamente nesse horizonte, sentido nascer do sol, que eu avistei, né, essa incidência desse fenômeno, muito estranho, né, ao meu ver, né. Mas assim, fazendo a ponte agora tentando linkar, né, esses elementos percebidos também pós-eventos, né, nesses locais, na verdade a gente não tem registro de nada parecido para dizer, assim, que foi algo parecido no sentido de estar algum, evento, algum terremoto sentido ou alguma tempestade, nada, não foi nada desse tipo registrado. E eu tô aqui em Santa Maria das Letras, mas, depois eu percebi que foi também, veiculado que aqui perto também, ali na região de São João del Rei, essa parte aqui para o lado de cá também, as pessoas sentiram também, perceberam no céu, esse mesmo fenômeno, né, dos raios vermelhos que ficaram assim dentro das nuvens, né, atrás das nuvens, dessa incidência, né, sem barulho de trovão, mas somente as descargas elétricas, né, então isso foi uma característica desse evento, né. Eu vou dar aqui a minha opinião, né, eu sempre estou buscando na teoria, as minhas pesquisas, pontos que justificam, assim, a forma de entendimento, né. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo anterior a esse aqui que eu postei essa semana agora, sobre Depp Cororoty, né, eu faço um apontamento, inclusive, no final do vídeo sobre, armas utilizadas pelo ser que veio do céu para defender os indígenas, né, caiapós, de ataques, né, dos outros, indígenas. Por coincidência, na narrativa descreve que são armas que exatamente faziam, no céu aparecer essas descargas elétricas, né. Eu achei, assim, algo muito, pertinente fazer uma comparação, não que os 2 eventos tenham alguma coisa a ver, mas, assim, se naquela época, digamos que esse ser esteve entre os nativos caiapós, uns exatamente 700, no ano 700 após Cristo, ou talvez um pouco antes disso até, porque a gente não consegue precisar quando que esse ser esteve envolvido, né, naquela tribo, mas a gente consegue perceber que foi algo antes da colonização, né. E nesse sentido, vamos entender, se esse ser esteve envolvido naquela comunidade e até a representação dele como astronauta aparece ele com uma espécie de um cajado, um cetro, uma vara, alguma coisa assim que está segurando, né, exatamente como a gente vê lá nos registros lá em Tiahuanaco, né, apontando também, né, esse ser por lá.
a gente entende, né, que existe algum tipo de arma, né, para algum, vamos sugerir que seja defesa, né? Mas se existia, né, se a gente percebe nessa parte da que se diz aqui mitologia, né? Mas mitologia ela perde um pouco a ostentação quando a gente percebe que a história se repete em vários lugares, né? Quando a gente entende que uma pessoa relata uma situação, mas depois várias pessoas relatam em pontos diferentes a mesma situação, a gente começa a desconfiar que, de alguma forma, esses relatos existem, de alguma forma, em algum ponto real, né, da história contada, né? Então, vamos entender que se esse ser, ele existente entre os nativos, ele possui uma tecnologia, fora do contexto da época, vamos entender que hoje, né, a nossa tecnologia pode estar também apontando algum tipo de conhecimento, né, pós quedas de naves, né, da tecnologia reversa, digamos que poderíamos estar com disponibilidade desse tipo de conhecimento tecnológico em algum lugar do planeta. Pode ser uma teoria meio mirabolante, meio sem sentido, né? Mas eu estou aqui justamente para fazer a gente pensar, né? Digamos que todo esse contexto. Não digo que o evento em si, né, os eventos do terremoto, tenha sido algo antinatural. Não estou não estou me referindo a isso. Estou apenas dizendo que, de repente, a existência de alguma tecnologia, né, talvez até propriamente dito, algumas naves, né, presentes no local ali, de repente, para fazer algum tipo de reconhecimento, né? Mas aqui, por exemplo, essa região aqui, em que foi visto, né, essas luzes também em Barbacena, os populares anotam que perceberam também o aparecimento de naves no céu, né, de OVNIs, né, presentes ali naquele momento. Aí a gente pode pensar, esses OVNIs estão relacionados, né, a essas incidências de luzes, né, dessas descargas elétricas aí na cor avermelhada, né, eles poderiam estar presentes, né, às vezes apenas para estar fazendo algum tipo de acompanhamento, né, vamos supor, mas é só uma teoria, né? É só uma forma de estar aqui fazendo a gente pensar um pouquinho mais, né, sobre a existência de vida dentro do planeta que não seja a humana, não é? Mas é isso, tá bom? Mais uma conversa para a gente estar aí incentivando as pessoas a estarem aí apontando para uma reflexão maior, tá bom? E é isso. Fico muito feliz para quem está seguindo aí o canal Ufologia Santo Tomé, né? Tanto lá no Facebook quanto no Instagram, né, ou no TikTok, porque na verdade esse canal ele tem nenhuma pretensão fora está levando, né, esse conhecimento, elevando, né, essa forma de até de, digamos assim, de consciência, né? Porque quando a gente começa a entender que a possibilidade de vida fora da nossa vida, né, natural, né, dos humanos aqui no planeta, pode ter outras referências, ela também acaba elevando um pouquinho o nosso padrão de pensamento, não é? É isso, tá bom, pessoal? Então tá, encerro por aqui e fiquem com Deus, tá? E até próximo encontro nosso. Fiquem com Deus.